O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. Capítulo 1 do livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando-se semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e a noite. E seja eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E seja para iluminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face
de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente, servo-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. Capítulo 1 do livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a